Renovando a mente com Provérbios, dia 25 de outubro, capítulo 25. Nós estamos numa série chamada Renovando a Mente com Provérbios, no mês de outubro, e o mês de outubro tem 31 dias, e Provérbios tem 31 dias, então estamos lendo a cada dia o provérbio de cada um dos capítulos do dia. E hoje, dia 25, nós lemos que também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então aqui, no capítulo 25 até o capítulo 29, nós vemos que o rei Ezequias encontrou no palácio, nas coisas do rei Salomão, esses pergaminhos que foram escritos pelo rei Salomão, e ele ordenou que os seus homens, que eram responsáveis pelos relatórios, pelos registros dos documentos antigos, escrevessem esses provérbios que ele encontrou entre os escritos do rei Salomão e que isso fosse incluído na coletânea dos provérbios do rei Salomão. E aqui estão esses provérbios que nós vamos ler a partir do capítulo 25 a seguir. E entre esses escritos, nós encontramos Salomão escrevendo que, nos versículos 2 e 3, a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. No versículo 2, o que o rei Salomão está dizendo é que Deus encobre muitas coisas dos seres humanos. A descoberta da energia solar, da energia eólica, da eletricidade, todas essas coisas são coisas que os homens descobriram. A invenção do avião, da internet, a descoberta da criação de naves espaciais, são coisas que vão revelando a glória do homem. O homem que descobre cada uma dessas coisas recebe um nome na história. Thomas Edison ficou com o nome de inventor da lâmpada. Santos Dumont ficou com o nome de inventor do avião. O Alexander Graham Bell ficou com o nome de ter inventado o telefone. O Bill Gates ficou com o nome de ter ajudado na divulgação da internet. Cada pessoa que vai descobrindo algo extraordinário recebe uma glória. E a glória dos reis, quando ele fala aqui dos reis no versículo 2, ele está falando a glória dos homens. Reis são pessoas que governam, são pessoas que governam porque fazem descobertas, porque exercem poder. E todos esses homens exercem o poder do conhecimento. Então a glória dos homens é descobrir as coisas. Foram os reis da Espanha que investiram nos projetos de Cristóvão Colombo, para que ele pudesse realizar as navegações que levaram à descoberta das Américas. Então nós vemos que a glória dos reis é tudo investigar. Os reis vivem criando projetos de pesquisa para descobertas de vacinas, para descobertas de novos armamentos, para conhecimentos militares estratégicos a respeito do funcionamento das economias das nações e de onde estão os tesouros da terra, para que eles possam trazer alimento e provisão para os seus povos. Os reis estão sempre procurando investigar o que existe na terra. Agora, Deus, ao contrário dos reis, que procuram investigar todas as coisas, ele encobre o negócio. A glória de Deus é esconder os mistérios no meio da criação para deixar disponíveis para que os homens venham descobrindo cada vez mais e mais novas e novas coisas para revelar a sua imensidão. Cada descoberta que os seres humanos fazem deveriam dar glória a Deus. Deveriam dizer: nunca imaginamos que seria possível inventar a energia elétrica.
Nunca imaginamos que seria possível usar a energia dos ventos e usar barcos, usando o próprio vento para poderem navegar pelos mares. Cada descoberta deveria ser um motivo de levantar as mãos e dizer: Glória a Deus! Como Deus é imenso! Mas os seres humanos fazem o contrário. Cada um que descobre alguma coisa que corresponde à glória de Deus, toma para si a glória. Por isso que a glória dos homens é tudo investigar. Os homens vivem buscando a sua honra, vivem buscando a sua glória. E por isso os reis vivem em seus projetos, na tentativa de descobrir alguma coisa que os glorifique, que faça com que o nome deles entre para a história como alguém que inventou alguma coisa, criou alguma coisa ou realizou alguma coisa extraordinária. Por isso, os faraós no Egito criaram as pirâmides. Eles queriam a eternidade. Eles queriam a glória que só Deus tem, a glória de ser eterno, de viver de eternidade em eternidade. Por isso inventaram aquelas pirâmides. E por isso os homens, os seres humanos, vivem buscando a glória. Então a glória de Deus é encobrir um negócio. Há muitos mistérios que ainda não foram descobertos pela humanidade, como por exemplo a desmaterialização. Quando nós vemos alguns filmes que são futuristas, eles mostram os homens apertando o botão, se desmaterializando e se materializando em outro lugar, para onde eles escolhem. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, se você não leu esse capítulo com atenção, leia depois Atos, capítulo 8. Você verá que Filipe pregou para um etíope, o batizou e o Senhor o trasladou para outro lugar. Em outras palavras, o Senhor fez com que Filipe saísse de um lugar onde ele estava e fosse trasladado para outro lugar num piscar de olhos, para que Filipe continuasse pregando o reino de Deus. Isso que os filmes futuristas inventam é algo que já existe. Quando você lê Atos 8, o Senhor realiza essas obras, porque Ele é o dono dos tempos e Ele criou os céus e a terra, e Ele conhece os céus, o inferno, e só Ele conhece o que está no coração dos reis, o que está no coração do ser humano. Mas nós, como seres humanos, não temos esse poder. Então, o versículo 2 e 3 nos falam sobre isso, que a glória de Deus ela é muito grande, a glória de Deus ela é imensa, a glória de Deus está revelada nas coisas que foram criadas e nas coisas que os seres humanos já descobriram, e nós sabemos que existem muitos e muitos livros explicando o funcionamento dos ventos, dos mares, das forças da natureza, de tantas coisas. E existem vários livros que falam sobre a biologia, que falam sobre a botânica, que falam a respeito de tantos e tantos animais que habitam nos mares, e tantos livros. E todos esses livros revelam a glória de Deus. Tudo foi criado por Deus. E a glória de Deus é deixar as coisas para serem descobertas, para que a cada momento os seres humanos vejam como Ele é imenso. A glória dos reis, ao contrário, é descobrir alguma coisa por meio das suas investigações para dizer que recebeu alguma glória. Fui eu que descobri isso. Fui eu que inventei isso. É isso que os reis, os homens, procuram. Agora o versículo 3 fala que por mais que o homem seja muito inteligente, muito sábio e tenha muitos cientistas à sua disposição para investigar, existem coisas que o homem nunca vai conhecer, porque o ser humano é limitado. Ao contrário de Deus, que é imenso e é o dono de todas as descobertas que foram descobertas até hoje,
e é dono das que ainda serão descobertas, a glória dos reis, ela é pequena. Ela é apenas de uma parte daquilo que ele descobriu. Mas ele nunca vai conseguir descobrir a altura dos céus, a profundidade da terra e o que vai no coração do próximo. É o que o versículo 3 fala. Para a altura dos céus, para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Só Deus sabe o que se vai no coração de cada pessoa. Quando nós lermos o capítulo 25 fala muito a respeito de reis. Pense que você é um rei. Você é responsável pelo reinado da sua vida. Você é responsável pelo governo da sua vida. E lendo nessa perspectiva, só Deus sabe o que vai no coração do teu próximo. Só Ele tem o livre-arbítrio de decidir o que Ele vai fazer. Deus deixou cada um de nós como reis da nossa própria vida. Isso nos remete à necessidade de entendermos que nós temos autorresponsabilidade. Você é responsável pela vida que você leva hoje. Você é responsável. Se a sua vida não está boa, pense um pouco. Recorde o que você fez. E você vai lembrar que tudo que você está vivendo hoje foram decisões que você mesmo tomou para a sua vida. O mau casamento, a infelicidade no trabalho, a inquietação com relação a alguma situação, tudo aconteceu em razão de decisões que você tomou. Até um filho que dá trabalho e que hoje é desobediente é fruto da falta de correção, da falta de atenção, da falta da disciplina que não foi dada no tempo certo, da necessidade do carinho, do amor e do afeto que você de repente deixou de dar em algum momento e que trouxe essa situação que hoje você não sabe como resolver. Então, você não sabe o que se vai no coração da outra pessoa. A outra pessoa é totalmente rei da vida dela. É isso que o versículo 3 fala. Você não sabe o que vai no coração das pessoas, porque elas têm o livre-arbítrio para decidir o que elas vão fazer. Você pode fazer o bem para alguém e ainda assim receber em troca o mal dela. Nós não temos domínio e controle em relação ao que o outro vai fazer. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden. Mas Eva e Adão não resolveram não seguir naquilo que Deus havia estabelecido para eles. Versículo 4 e 5. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. 5. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Esses versículos estão falando que a prata tem escórias. Se você remove as escórias, você tem prata pura para fazer um bom vaso. O rei, ele, quando tem bons conselheiros, ele consegue ter um bom governo. Mas quando ele está rodeado de ímpios, ele terá um mau governo porque será influenciado pelos ímpios. Portanto, tire as escórias da prata e tire o ímpio da presença do rei. Ensinamento para a nossa vida. Arranque tudo que não presta da sua vida e tire todas as pessoas que levam você para o caminho mau, para que você consiga encontrar o caminho da justiça. Selecione seus amigos. Seja alguém criterioso, porque você é responsável pela sua vida. Você é o rei, você é a rainha da sua vida. Se você deixar que um ímpio, que uma pessoa má, esteja exercendo influência, dando conselhos a você, cedo ou tarde você será influenciado por essa pessoa, cedo ou tarde essas coisas que são escórias, que estão no seu caminho, vão levá-lo à destruição. Faça uma higiene, uma limpeza hoje em relação às coisas, aos maus hábitos que você precisa arrancar da sua vida e das más pessoas, para que você possa ter prata para ter um bom vaso
para que você possa ser influenciado por pessoas boas, que vão levá-lo para um caminho de realização. Lembre-se, você é o rei da sua vida e responsável por aquilo que acontece com você. Verso 6. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. 7. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. Deus aqui está nos ensinando. Quando você chegar em uma festa, quando você chegar em um almoço ou em um jantar em que você foi convidado por algum amigo e houver a mesa posta, sente-se mais no fundo e aguarde para que o anfitrião, aquele que oferece o evento, a festa, convide você para que você se sente mais perto dele. Você não sabe quem são os convidados. Não sabe se de repente ele não convidou alguém que é mais próximo dele. E se você se senta logo próximo dele, de repente chega alguém que é mais próximo e você acaba sendo convidado a se sentar mais distante. Então, o versículos 6 e 7 nos ensinam a ter cautelas nos ambientes sociais. Versículo 8. Não te apresses a litigar, para depois ao fim não saberes o que has de fazer, podendo te confundir o teu próximo. 9. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro. 10. Para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Esses 3 versículos estão nos ensinando a termos paciência e resolvermos os nossos litígios com as pessoas com quem nós estamos contendendo. É melhor você ter um bom acordo em que você conversa e faz algumas concessões do que você entrar em um processo judicial, por maior que possa ser o ganho que você possa ter com o processo. Um processo judicial traz em si uma noção de inquietação, perturbação. Pessoas que estão envolvidas em processos ficam aflitas, angustiadas, ansiosas, aguardando uma decisão que vai ser dada por um juiz, por alguma pessoa que muitas vezes não vai prestar atenção em algum detalhe a respeito do seu direito que pode prejudicá-lo. Quantas pessoas se envolvem em separações e divórcios e ficam anos e anos disputando com o ex-marido, com a ex-mulher, questões relacionadas aos seus filhos? E quantos filhos estão crescendo revoltados porque passaram por alienação parental? Não faça alienação parental. Se aconteceu alguma coisa errada no seu casamento que não deu certo, procure fazer com que os seus filhos tenham um bom relacionamento com o pai, com a mãe. Procure entender que aquilo que não deu certo para você com relação ao seu ex-cônjuge é algo que deve ser perdoado. Não deu certo, você já fez o divórcio. Você já está vivendo na sua nova casa. Siga a sua vida, mas procure vivê-la sem conflitos. A Bíblia fala a respeito da necessidade de perdoar, e Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, disse no meio dessa oração: Pai, perdoa-me, assim como eu perdoo aos que me têm ofendido. Uma vez feito o divórcio, perdoe o que ocorreu, para que você possa ter o seu coração limpo com Deus e para que você possa seguir a sua vida adiante. E se você tem algum outro tipo de disputa judicial, procure conversar e entrar em um acordo. Procure uma solução que seja melhor para as duas partes envolvidas. Estar em um processo é algo que gera aflição. Veja que o versículo fala: pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo. Ou seja, vai e conversa com a própria pessoa com quem você tem que resolver o problema. Não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que o ouvir. Quando alguém conta um segredo a você, não abra a boca para ficar falando: fulano contou para mim isso. Quando você faz isso, a pessoa que te escuta vai olhar para você e vai dizer: e você é um fofoqueiro, e você é uma fofoqueira, e você é uma pessoa que não é digna de confiança.
A pessoa pode até não dizer isso para você, mas você não ficaria desconfiado se alguém chegasse para você e contasse os segredos que a pessoa contou para ela? Certamente que você ficaria pensando: eu não posso confiar nessa pessoa, porque se ele contou o segredo do fulano para mim, ele vai contar o que eu contar para ele para outras pessoas. Versículo 11: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra dita a seu tempo é a palavra de sabedoria, é a palavra que edifica, é a pessoa que livra o outro da morte, é a palavra que traz salvação, que traz felicidade para o que está triste, que traz alegria e renovação de força para aquele que está deprimido. Então, quem tem essa palavra que pode ser dita no seu tempo? Aqueles que têm a sabedoria. Portanto, busque a sabedoria. Ter sabedoria permite que você encontre nas horas difíceis, na sua lembrança, na sua memória, tudo aquilo que você meditou antes na palavra. O Espírito Santo vai trazer no seu pensamento a própria palavra, que servirá como as maçãs de ouro em salvas de prata, no momento em que você precisar de soluções para situações difíceis. Por isso é tão importante meditar na palavra, para que você receba a palavra de Deus em você, para que na hora das angústias e das aflições, o Senhor, o Espírito Santo, te faça lembrar a respeito dessas palavras, para que você saiba como sair de cada situação. E também ter a palavra certa permite que você seja a ferramenta de Deus para dizer a palavra certa para aqueles que, em algum momento difícil da vida, não sabem como resolver a situação. Verso 12: Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. O ouvido ouvinte é aquele que presta atenção na sabedoria. Quando ele escuta um sábio corrigindo e repreendendo ele, ele considera que aquela repreensão tem valor de ouro, tem valor de ouro finíssimo. Mas, se você corrigir um tolo, as suas palavras, por mais sábias que sejam, não servirão de nada. Por isso Jesus disse para não lançar pérolas aos porcos. Jesus não disse isso como que dizendo que as pessoas que não recebem a palavra são como porcos. É que o porco, quando ele bate numa pérola com as suas patas e ele abre uma pérola, ele bate novamente e ele se fere com elas, porque ele não sabe o que fazer, como lidar com elas. Então é por isso que Jesus disse: não dar pérolas aos porcos. Não dê repreensão e conselhos quando você vê que a pessoa não escuta, que a pessoa é tola. Ela vai pegar as suas palavras e vai se levantar contra você. 13. Como frieza de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. O versículo 13 está falando que é bom você ter pessoas que trabalham para você, que são honestas, que são fiéis, que são leais, porque você sabe que pode confiar nelas. Você precisa escolher pessoas que se alinham com a verdade, com a justiça, com a honestidade, com a fidelidade, com a correção, com o temor a Deus. Porque essas pessoas serão pessoas que vão trazer alívio para você, que vão trazer honra e alegria para você. Quando você confiar um trabalho, qualquer que seja ele, para aquele que trabalha com você, que colabora com você, você vai ser bem-sucedido. 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva,
Assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Versículo 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Longanimidade é longo ânimo, significa paciência. Pela paciência se persuade o príncipe. Persuadir significa convencer. Muitas vezes você está buscando um direito com alguém que ocupa um cargo de liderança. Príncipe aqui nos remete a alguém que ocupa um cargo. Então, quando você precisa de alguma coisa, você tem que ter paciência. Pela paciência você convence o príncipe. E a língua branda quebranta os ossos, ou seja, saber falar as coisas de maneira calma quebra até os ossos, ou seja, é falando, usando as palavras certas, que você consegue aquilo que você busca. Versículo 16. Achaste mel? Come o que te basta para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. O versículo 16 fala de equilíbrio e também nos fala sobre evitar a glutonaria. Tem muitas pessoas que vivem pelo prazer de comer. Fuja da glutonaria. Provérbios 23 fala muito sobre ser convidado em um banquete com o governador e colocar uma faca na própria garganta para não comer em excesso, para pensar bem quando você recebe um convite, quais são os interesses daquela pessoa que é importante e que te convidou. Não existem almoços gratuitos. Os almoços têm propósitos. Então, o versículo 16 fala sobre equilíbrio e também serve como uma nova orientação a respeito da glutonaria. 17. Retira o pé da casa do teu próximo para que se não enfade de ti e te aborreça. Versículo 17 fala sobre respeitar o espaço do próximo. Versículo 18. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. O versículo já fala tudo, né? A pessoa que é falsa testemunha contra o seu próximo é como se fosse um martelo, como se fosse uma espada, como se fosse uma flecha afiada contra o outro. 19. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Cuide das pessoas com quem você se alia, que você coloca à sua volta. 20. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Não adianta você querer cantar para uma pessoa que está triste. Ela vai olhar para você e vai ficar sem entender. Parece uma tolice esse versículo estar aqui, mas tem pessoas que, quando vem alguém triste, elas dizem: vem aqui porque eu vou cantar para você, vamos numa festa, você vai se animar, vamos em algum lugar que você vai ficar bem. Se a pessoa está aflita, a pessoa precisa de conselhos, a pessoa precisa de orientação. Às vezes a pessoa precisa ficar quieta. E às vezes o melhor que nós temos a fazer é deixar a pessoa sozinha, pensando a respeito daquilo que ela precisa pensar. E no máximo, às vezes, a pessoa quer a nossa companhia, o estar ao lado e ficar em silêncio, para que a pessoa tenha apenas a presença de alguém, para que ela possa pensar, e de repente nós precisamos dar essa companhia para alguém. Muitas vezes são os nossos familiares que precisam dessa companhia. Uma companhia em que você fica apenas em silêncio, apenas mostrando: eu estou junto com você. Tem muitas pessoas que não entendem isso. Quando alguém fica triste em casa, eles querem forçar a outra pessoa a ficar alegre. Respeite o momento das pessoas. Às vezes a pessoa precisa de um tempo em que ela fique sozinha, em que ela pense. Casais, esposas que muitas vezes não entendem o marido, que às vezes está passando por uma situação difícil no trabalho ou na própria empresa e que não quer falar porque não sabe ainda como lidar com a situação dentro dele mesmo. Dê o tempo que ele precisa. Maridos que muitas vezes estão com a esposa que está passando por uma situação
de saúde ou alguma questão na família que ela não sabe como resolver. Às vezes é com a mãe dela, com o pai dela, com o irmão ou com a irmã dela. E você precisa compreender isso. Então, aquele que entoa canções para quem está com o coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio. Num dia de frio, se você se despe, você vai ficar sofrendo de frio. Você cantar e querer forçar uma pessoa que está triste a participar de festas e a sorrir forçadamente é algo terrível para a pessoa. Então é algo que não resolve, é como vinagre sobre salitre. 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. 22. Porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Esse versículo fala que se o seu inimigo estiver passando por uma situação de fome ou de sede, você deve ajudá-lo. Porque na hora que você o ajudar, você vai acumular brasas sobre a cabeça dele e o Senhor vai pagar a você. Porque a pessoa vai pensar assim: eu fiz o mal para ele, eu fiz o mal para ela. E agora que eu estou com fome e com sede, ao invés dele me maltratar, ele veio e fez o bem para mim. Como que pode ele ter feito o bem para mim? E aquela pessoa vai refletir no mal que ela fez. E isso vai permitir que ela encontre com Deus. Vai permitir que ela veja que existe o bem. E por isso, quando você faz isso, o Senhor te pagará. 23. O vento norte afugenta a chuva e a língua fingida a face irada. O que o versículo está dizendo é que, muitas vezes, você precisa dizer alguma coisa para agradar a pessoa. Muitas vezes você vê que a pessoa vai ficar chateada demais com uma situação e você fala, tá tudo bem. Às vezes o trabalho não ficou 100%. Mas você sabe que se você falar para aquela pessoa naquele momento que o trabalho ficou faltando 5% para ficar perfeito, aquela pessoa vai trazer um problema muito grande para você. Então você fala assim, não, tá bom do jeito que tá. E você deixa aquela situação para resolver depois. Não é uma situação de mentira, né? Mas é uma situação de você não dizer tudo o que tem que ser dito naquele momento para que você evite situações piores na sua vida. Versículo 24. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Bem, esse versículo aqui fala sobre pessoas rixosas, né? Ele fala da mulher rixosa, mas também tem o marido que é rixoso. Tem também o cônjuge que inquieta o próximo. Então, seja um bom cônjuge, seja um bom marido, seja uma boa esposa. Não existe nada mais terrível do que você viver com uma pessoa que vive criando contenda dentro da própria casa. 25. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. É bom quando você recebe uma boa notícia de algum parente ou de algum amigo que está longe, que vem e te dá uma notícia boa. 26. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Fonte turva nos fala a respeito de fontes de águas, fala sobre manancial que está corrompido. Se você é justo e você aceita um conselho de um ímpio, então você é como fonte turva, como manancial corrupto, ou seja, é como água impura, é como água que já não presta para o consumo. O versículo 26 está dizendo para tomarmos cuidado com relação às influências das pessoas. Temos que prestar atenção em quem nos influencia. 27. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. E 28. Como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O 28 fala a respeito de domínio próprio. E o 27 é mais uma recomendação falando a respeito de glutonaria, falando a respeito de ter equilíbrio, e na parte B do versículo 27, que aquele que se vangloria e investiga a própria glória,
fala a respeito das suas próprias conquistas, isso não é glória. Que a nossa vida seja toda para a honra e glória apenas de Deus, porque Deus é que tem toda a glória.